Oiê, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. Convido você a silenciar tudo à sua volta e também o seu próprio coração, para você deixar a sua mente se aquietar, né? E buscar compreender profundamente esse evangelho que é rico, 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 rico. Me ensina todo dia acerca de Deus e também acerca de mim. Toda hora que eu olho para ele, eu me vejo. Eu me vejo em Jesus, eu me vejo aprendendo, eu me vejo quão distante eu tô, algumas coisinhas tô começando a aprender, outras, né, a gente precisa andar mais, mas enfim, é um momento da gente se colocar nesse caminho de aprendizagem e para isso a gente precisa se despir, né, se despir de coisas que a gente supostamente acha que sabe. Essa é a verdade. Em Jesus a gente aprende a andar despido de muita coisa, né? De muita, muita coisa mesmo. E é isso que eu convido você hoje para estar aqui comigo, tá bom? Vamos lá, nós estamos em Mateus 10, versículos... Nós terminamos o versículo 32 e o 33. Falamos sobre a importância da gente ter uma vida genuína, né? Uma vida mesmo de pai e filho, né? Aqui Jesus vai finalizar essa parte, ele dizendo se a vida com ele, a vida com Deus é uma vida de muita reciprocidade, no sentido de que se a gente, Paulo vai dizer isso, né? Se nós permanecermos fiéis à raiz, a gente vai se nutrir dela. Se a gente estiver conectado a ele, haverá nutrição para todas as áreas da nossa vida, para nossa mente. A gente vai buscar cada dia mais uma mente de Cristo e ele vai nos confessar, né, diante de Deus, ele vai nos apoiar. Quer dizer, não é que ele vai dizer, olha, Cristiane, filha, não é só isso. Os meus próprios atos, né, vão construir isso ao meu redor, ou não. Ou ele vai dizer, ou não também. Se você me negar, no dia mal, a angústia vai te corroer por dentro. Não haverá resposta. O céu, a resposta do céu será em silêncio. A resposta de Deus em mim será em silêncio. Então, o que a gente está fazendo aqui, estudando, é isso. Jesus está jogando claro, ele está falando, olha, a regra dessa relação entre Deus e filho, entre pai e filho, é essa. Porque toda relação nasce dessa reciprocidade e a gente precisa aprender. E essa palavra de Jesus, gente, cada dia que eu leio eu falo, caracas, ele é muito direto. Ele fala, olha, no 34, a gente vai ler até o 37, vamos falar hoje, tentar, né, pelo menos o 34 ao 37. Não penseis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, corte, realidade. Eu vim trazer o que é. Pois eu vim trazer divisão entre homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. É isso que Jesus, né, meio que dá uma continuidade do que ele falou antes. Ele é muito claro aqui. Ele vai dizer, eu não vim trazer paz. O que ele quer dizer com isso, né? Eu não vim trazer paz à terra. Eu não vim ser unanimidade entre vocês. Existe, né, uma radicalidade em seguir o evangelho, gente. Existe uma radicalidade. O nome desse vídeo vai ser radicalidade, porque existe uma radicalidade. E essa radicalidade, esse corte, ele é tão profundo e tão simples também, que ele vai dizer, no evangelho é sim, sim, não, não. O que é sim, o que é não. Simples assim, a ponto de uma criança compreender. Né? Não precisa ser uma pessoa versada em muitas legislações, uma pessoa versada em línguas estrangeiras para compreender o evangelho. Não, ele é simples. Mas na medida em que ele é simples, ele é muito profundo. Porque ele mexe com as nossas vísceras, ele mexe com a nossa consciência. Ele te coloca num caminho da vida. Por isso que Jesus não é
não é um caminho, ele é o caminho. Porque ele é o absoluto. O nome dele não é regra. O nome dele é amor. Por isso que o contato com ele não é feito por legislação. Não é feito pela lei. Paulo vai dizer, o contato contigo não é feito por lei. Ó, a partir de hoje, todo ser que respire tem que fazer 3 vezes orações matinais, pode isso, não pode aquilo. Não é assim. Ele é visceral, por isso que ele vai constranger, né? O que Paulo fala lá em Colossenses 3, 14 ou 17, né? Ele vai dizer, o teu amor nos constrange, é radical, mexe com as nossas vísceras, nos coloca num lugar da história. E esse lugar se chama Gólgota. Esse lugar se chama cruz. É um lugar de radicalidades, é um lugar de inclusão. Né? E é um lugar de escolha, é um lugar do amor, é um lugar do acolhimento, é um lugar do não a toda mentira, a toda hipocrisia, né? Jesus bateu de frente com toda a hipocrisia que ele encontrou no meio do caminho, né? Que era a hipocrisia dos líderes religiosos da sua época, né? Ele foi contundente, ele foi visceral com isso. Ele chegou na porta do templo e falou, ó, fez aquela bagunça toda, vocês estão aqui, mas vocês são hipócritas, vocês estão usando da minha casa, que é um lugar de contemplação, de olhar para dentro, vocês estão aqui vendendo coisas. Gente, nada mudou. Por isso que andar com ele, nessa radicalidade que ele nos propõe, é sim, de fato, não andar de mãos dadas com 80% das coisas do mundo evangélico, do mundo gospel, do mundo cristão, seja lá o nome que você queira dar. É você não andar de mãos dadas com a cultura do seu país, da sua cidade, da sua família, da sua instituição. É isso mesmo. Por isso que o corte ele é tão profundo que ele vai dizer, olha, o problema muitas vezes vai habitar dentro da sua casa. O problema vai habitar entre o pai e o filho. A radicalidade está aí. É nesse nível. De quem compreendeu e de quem não compreendeu. De quem se deixou ou buscou o céu se abrir. E de outros que falaram, não, eu prefiro andar com o véu. E a gente, quando é da família, quando tá no nosso círculo ali mais próximo de familiares, quando a gente encontra essas pessoas, a gente tem que fazer às vezes escolhas, né? Tem que ter sabedoria para fazer essas escolhas. Não vai chutando ninguém, como já chutaram santas e chutaram o próprio filho do caminho, o esposo, a mulher, a filha, os amigos. Não é isso, hein? Para com isso, não estamos falando disso. A gente tá falando aqui de radicalidades que precisam primeiro acontecer dentro e que acontecem com muito bom senso, com muita serenidade, com muita lucidez, com muito amor próprio. Lembra lá que Jesus vai dizer, olha, todos os mandamentos se resumem em um só, amar o próximo como a ti mesmo. Tudo vai se resumir aí, né? Tudo vai se resumir aí. É isso, é essa radicalidade que ele propõe. Então, a separação é essa, né? Não é a que eu vi muito na minha caminhada, às vezes, de pessoas ao longo do caminho se converterem, compreenderem o evangelho, mas serem fanáticos. É diferente. Ser fanático é outra categoria. Ser fanático é o cara que não compreendeu. É o cara que não conseguiu encontrar nesse amor a inclusão e através desse amor se transformar num ser de bom senso, num ser humano educado, num ser humano sensível, né? Num ser humano que consegue discernir a mão esquerda da mão direita a partir do autodiscernimento, a partir de um autoconhecimento. A gente está falando desse nível de radicalidades e de aprender a conviver com isso. Não é fácil, mas é o caminho que o Pai vem nos ensinar, né? É um caminho
que a gente precisa buscar dia e noite aprender a incluir na nossa caminhada aqueles que se sentem marginalizados, desorganizados interiormente e estão em busca desse amor maior. Agora, sem dúvida nenhuma, que nesse caminho de radicalidades você vai encontrar pessoas adoecidas, pessoas que não querem de forma alguma, pessoas que são a própria voz do diabo na nossa vida. Tem também essas pessoas, e essas, a gente gentilmente as deixa no caminho para trás. A gente passa, continua a caminhada e vamos deixando esses entes para trás. Mas a radicalidade é essa. É de você saber o que é caminho e o que não é caminho. O que agrega nesse caminho de espiritualidade e o que é só performance. O que é só uma moral. Né? A gente precisa saber fazer esses discernimentos. E é o que eu sempre bato na tecla. Para eu reconhecer aquilo que é caminho de vida para o outro, aquilo que o caminho de vida que a igreja, de uma forma geral, evangélica brasileira, tem feito, tem escolhido, para eu discernir o que é bom desse caminho e o que não é, eu tenho que primeiro discernir a mim mesma. Acontece que às vezes tem muita gente que quer atropelar, tá atropelando, já cai lá dentro, não discerne a si e por não discernir a si também não consegue discernir o caminho das suas escolhas. Não consegue. E o que Jesus está dizendo aqui é que a gravidade desse caminho passa primeiro pelo lugar mais íntimo do nosso ser, que são os que estão próximos, é a nossa casa. Jesus não levou isso para fora. Primeiro ele trouxe para dentro da nossa casa, para dentro do nosso ambiente mais íntimo, seja interiormente, seja realmente, o ambiente familiar. Essa é a radicalidade. E andar em radicalidade é incompreensível e vai levar você muitas vezes e a mim para a cruz, porque ele não é compreensível. Ele não é compreensível. E, sinceramente, eu já desisti de muitos do caminho. Desisti, assim, no sentido de não brigar para mostrar. Eu deixo, às vezes, que a própria vida, eu não tenho, às vezes, energia, nem física, nem mental, nem psíquica, emocional, às vezes, para estar, tá ali batendo naquela tecla. A gente simplesmente vive o nosso caminho acreditando nessa construção de amor, porque o próprio Jesus não foi compreendido, às vezes, nem pelos seus discípulos. Quantas vezes Jesus vai dizer aqui na palavra, e eles não compreenderam, e eles não entenderam, Eles pensaram que Jesus estava vindo sobre as águas, pensaram que era uma manifestação, outra, um espírito, um fantasma. Os próprios discípulos que andaram com ele, muitas vezes não o compreendiam, Imagine a gente. Óbvio que muitos vão andar conosco e não vão nos compreender na caminhada. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de andar com mansidão, serenidade, bom senso, sobriedade, E um coração sempre aberto para fazer muitos acolhimentos na caminhada, E sabendo sempre que a gente precisa, e é até a continuidade que ele vai falar nos versículos seguintes, sabendo sempre que a gente tem que tomar a nossa cruz e continuar a caminhada, tá bom? Espero que você tenha se aberto a essa compreensão. Ouça uma vez, ouça duas vezes, ouça quantas vezes for necessária. Leia a palavra buscando essa compreensão e também, mais profundamente, essa radicalidade, que eu dou continuidade a ela no próximo vídeo. Eu aguardo você. Se você gostou e lhe fez bem, curta, compartilhe. Vamos invadir o mundo com coisa boa. O mundo precisa disso.